Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, me chamo Fernando, sou casado com a Sandra, nós temos 5 filhos, sou discípulo da comunidade Sagrada Família, participo da comunidade há 10 anos e, como sempre falo, tem sido uma grande graça para nós viver como irmãos, viver unidos como irmãos, viver toda a graça de estarmos juntos, viver a fraternidade, viver as formações aqui na comunidade. E Deus tem feito muito no meu coração, na minha vida, na minha família, através da comunidade. Isso mesmo, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o poder da oração na família. Nós sabemos que a oração, ela é uma necessidade vital para nós. Sem a oração, nós sucumbimos, nós desfalecemos, nós morremos. Hoje nós vemos muitas pessoas cuidando bem do corpo, né, com produtos de beleza, fazendo ginástica, o que é muito bom, né, gente? A gente deve cuidar muito do nosso corpo, porque nós somos morada de Deus, templos do Espírito Santo. Devemos sim fazer uma boa caminhada, exercício, cuidar bem da nossa alimentação, não é? Ter o equilíbrio na nossa vida, porque, claro, não é só a oração. Nós sabemos que nós precisamos ter esse pilar importante da oração, mas dar o tempo também ao lazer, que é muito importante, não é? Isso é muito importante para a nossa vida, o descanso, uma noite boa de sono. Eu sei que muitos aqui na comunidade vivem ainda uma fase com filhos pequenos, que acorda à noite. Essa semana nós pegamos lá 2 com uma virose, era diarreia à noite, acordando. Mas isso Deus vai santificando a família, Deus vai santificando o papai, a mamãe, não é? Vai fortalecendo a nossa vida familiar, vai nos formando para cada vez mais nós termos essa missão bonita, termos uma responsabilidade nessa missão tão linda, que é a educação dos nossos filhos, a nossa vida familiar, e cujo pilar nós não podemos descuidar. Tem muitas pessoas que estão realmente com o corpinho em cima, não é? Que dedicam grande parte do seu dia cuidando da beleza física do corpo, porém elas estão, na sua alma, estão mortas. Porque não tem aquela intimidade com Deus. E é claro, nós não podemos julgar porque talvez aquela pessoa não experimentou ainda, não fez uma experiência do amor de Deus, que a fez perceber o quanto Deus é grande, é maravilhoso, e o quanto a oração deve ser uma grande alegria para nós, e é uma fonte inesgotável de grandes graças, porque é o próprio coração de Deus que se derrama para abençoar as nossas vidas, para acolher as nossas necessidades, porque Deus sabe muito bem o que nós precisamos. Antes de na oração nós pedirmos a Ele, Ele já conhece as nossas necessidades. Então a oração deve ser encarada como uma necessidade vital para nós. Eu preciso rezar e rezar bem todos os dias. Você que está conversando aí, você que está disperso, reze assim: eu preciso rezar bem todos os dias. Diga comigo, se você quiser. Isso, nós precisamos sim da oração, porque sem a oração nós não aguentamos o combate. Como Paulo dizia: combati o bom combate, guardei a fé, terminei a minha carreira. Paulo era um homem orante e sofreu muito, hein? Quantos naufrágios, açoites, vigílias, enfim, quanto ele sofreu por causa de Jesus. E não esmureceu, levou até o fim o seu grande testemunho, e foi mártir dessa nossa igreja tão rica, não é? Foi mártir dessa fé católica tão linda, derramou o seu sangue por Jesus. E assim nós precisamos da oração, gente. Nós dependemos de Deus, sem Deus nós não somos nada. Aliás, aqui talvez uma grande parte, todos nós praticamente participamos da igreja, vamos à missa, tudo, mas precisamos sim dar cada vez mais um passo a mais, crescer um pouquinho na nossa vida de oração. Não é verdade? Eu tenho certeza que eu e você, nós precisamos crescer na nossa intimidade com Deus, não é verdade? Quem aqui precisa melhorar muito na sua vida de oração? Todos nós, né? A gente sabe que é o trabalho, é a correria do dia a dia. Quando viu, a gente rezou quase nada, né?
Talvez fez aquela oração curtinha de manhã. Deus sabe tudo isso. Mas nós precisamos desse crescimento espiritual para as nossas vidas. Para que o nosso coração cada vez mais esteja em sintonia com Deus. E a oração nos dá essa sintonia. É claro que nós não vamos rezar 24 horas por dia, né, gente? A todo momento nós podemos fazer uma oração fervorosa ao Senhor, comprando no mercado. O catecismo nos ensina isso. Nós estamos na rua, nós podemos estar agradecendo a Deus, entregando. Você, mulher que está lá cozinhando, lavando, faça aquela oração fervorosa a Deus. Né? Tem um testemunho bonito da Ana, lá de Santos. Ela viveu um momento muito difícil na sua vida. Ela teve pressão alta na gravidez e sofreu muito com isso. Foi uma situação muito difícil e os rins pararam de funcionar. E inclusive o médico, ele falou, olha, eu quero salvar a criança. E foi um momento onde eles rezaram bastante, e lá na comunidade deles, o Fábio, a Ana eram do Ministério Agnus Dei, Ministério de Música, e enfim, foi um momento de muita oração entre a família, entre todos, e o poder dessa oração sustentou a vida deles, porque não foi fácil para a Ana quando ela chegou no médico, no SUS, e lá ela se deparou com o médico pedindo R$1.000 para ela. E ela falou, mas se eu estou aqui é porque eu não pago o convênio, não tenho condições no meu orçamento. Hoje a gente sabe o quanto é difícil pagar um convênio médico, né? E eu, às vezes é o que pesa na balança, a escola, o convênio. Enfim, eu sei que o médico pediu R$1.000. E ela teve que fazer o parto às pressas, e ela quase não comia, os rins não estavam funcionando, porque ela retia muito líquido, e ela só comia mingau, e o Zósimo trabalhava num hospital também que ajudou bastante. Tinha um rapaz da Agnus Dei também que ajudou a toda essa situação. Mas a providência foi tão linda na vida dela, na vida da família, do Fábio, que chegavam bilhetinhos com uma quantia em dinheiro. Então, grupo de oração lá não sei da onde, ministério tal, pastoral tal. Isso foi uma grande providência de Deus para que ela conseguisse fazer o parto. Inclusive, quando faltava um valor, deu acho que R$700, ela tinha recebido uma herança, deu para quitar o parto dela. E foi uma grande vitória, mas por quê? Aquela família se ajoelhou diante de Deus, ela clamou a Deus, e Deus fez uma obra grandiosa através da oração. Irmãos, nós precisamos sim, viver uma vida intensa de oração. Quando nós rezamos pouco, quando nós rezamos quase nada, nós paramos pelo caminho. Nós não aguentamos a batalha do dia a dia. E aí nós voltamos atrás, como éramos quando não conhecíamos o Senhor, quando tínhamos uma vida mundana. Nós ficamos muitas vezes até pior. Porque nós enfraquecemos. Nós precisamos sim resgatar a nossa vida de oração. Nós precisamos sim, cada vez mais, no nosso dia de hoje, ter a consciência de que nós precisamos rezar mais e rezar melhor. Quantas vezes a gente vem ao grupo de oração hoje, e a gente às vezes dá mais valor em ficar lá fora, conversando com o irmão de trabalho, das coisas do dia a dia, que é muito gostoso, mas isso é para a fraternidade depois do grupo de oração. Nós vamos ter que valorizar o grupo de oração. Vem cá, se concentra, vamos rezar, vamos cantar para Deus, vamos louvar. É Deus querendo derramar a graça que você precisa na sua vida, e você está lá fora. Nós temos que se valorizar quando nós estamos na presença de Deus. Muitas graças Ele quer derramar nas nossas vidas. Precisamos ter uma atenção. Às vezes estamos lá na missa e estamos distraídos. Se bobear, a gente não participou daquela missa. Nós precisamos sim, gente, resgatar tudo isso. Claro, pela pessoa que está começando na fé, a gente também tem que ter misericórdia, né? Aquele que está começando na fé, está dando seus primeiros passos, está voltando à igreja. Você não vai ter essa exigência com ele, com ela. Mas nós, de caminhada, nós precisamos valorizar mais a nossa vida de oração. Precisamos ser combatentes na oração. Fala para a pessoa que está do seu lado, você precisa ser um combatente, uma combatente na oração. É, isso mesmo. Nós chega de frieza. Fala para ela, chega de frieza. Fernando, chega de frieza. Você precisa ser mais fervoroso na sua oração a Deus. Né? Nós precisamos ser mais fervorosos. Vejam que testemunho bonito, gente.
um testemunho do que o padre Anderson colocou, aí a gente compartilha com alegria, um testemunho de uma vida breve de uma menina, uma devota, muito devota, católica, uma menina de oração de Seattle, em Washington, e Deus, através dela, permitiu que muitas pessoas, muitos católicos, voltassem à igreja através do testemunho dessa menina. Inclusive, foram registrados 10 americanos que tiveram uma profunda conversão. E muitos outros voltaram à igreja através desse belo testemunho de fé. Essa menina, que viveu uma luta dolorosa contra o câncer, ela deu inúmeros frutos para Deus através daquela vida. Ela nasceu em 1996, tinha 6 irmãos e levou uma vida completamente normal até os 7 anos. Era amável, alegre, muito carinhosa e muito piedosa. Gostava muito da oração do terço. E nós precisamos valorizar a nossa oração do terço também. Quantas vezes no dia a dia nós rezamos o terço de uma forma mecânica, não saboreando, não colocando nosso coração nessa piedosa oração. Um terço bem rezado, gente, são inúmeras graças que nós recebemos de Deus através de Nossa Senhora. Então essa menina gostava muito, muito de rezar o terço. E os médicos diagnosticaram um câncer avançado, conhecido como neuroblastoma, e lhe deram de 3 meses a 3 anos de vida. E essa menina foi submetida a uma cirurgia, recebeu tratamentos de quimioterapia. O caso dela mobilizou boa parte do país, ficou muito conhecido, né? E milhares de pessoas ficaram em oração, na família, e muitos se compadeceram do caso dela, e tiveram compaixão do caso dela, e colocaram em oração. E aquele povo rezou, aquela família rezou com muita fé. E a saúde de Glória piorou em 2007. A família começou a receber dezenas de pessoas em casa para rezar o terço. Muitas pessoas vieram à casa dela rezar o terço, e lá eles louvavam a Deus pela vida dela, cantavam canções religiosas, né, com a menina. E isso aumentou muito a afluência de pessoas. 5 membros da comunidade abriram seus lares para continuar as orações. Enfim, foi uma grande mobilização de oração através daquela causa, da saúde daquela menina, né? Glória foi submetida às novas sessões de quimioterapia, inclusive tentaram um transplante de células mãe, extraídas de sua própria medula, mas infelizmente não deu resultado. E o pai perguntou, né, sobre a qualidade de vida dela, e ela, sempre emocionada, ela acrescentou assim, ela falava: papai, muitas pessoas estão voltando para Deus através da minha doença. Olha que sabedoria daquela menina. Uma menina de oração, uma menina que rezava o terço, uma menina que logo pequenininha amava a Deus. E teve uma grande missão de atrair muitas pessoas para Deus. E ela, assim, papai, emocionada, acrescentou: muitas pessoas estavam começando a rezar por causa de sua enfermidade. Ela ensinou a todos a maneira de levar uma cruz. Deu-nos um presente maravilhoso através da oração. Um ensinamento lindo de como se deve viver unido a Deus através da oração. O testemunho de Glória atraiu muitas pessoas de outras religiões, inclusive, porque todo mundo sabia que eles eram católicos e pessoas de fé, mas muitos foram atraídos pela entrega daquela menina a Deus, e o câncer seguiu avançado, e a pequena Glória faleceu em 21 de setembro de 2007, tinha apenas 11 anos de idade. Mais de 3.000 pessoas estiveram no seu funeral, e a família começou a receber histórias e testemunho de muitas famílias, de muitas pessoas que tinham a sua vida transformada através daquele testemunho, daquela menina de fé, daquela menina de oração. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, através daquela doença, permitiu que muitas pessoas se achegassem a Ele, tivessem uma experiência profunda do seu amor através daquele testemunho. Uma pequena menina que deu aquela lição.
Nós precisamos, gente, ser combatentes na oração, ser firmes na oração. Não podemos esmorecer. O desejo de Deus está escrito no nosso coração. Deus tem uma sede de muito de nós. Nós temos que ter uma sede muito grande de Deus. E essa sede passa com a intimidade com Ele através da oração. Nosso diálogo com Deus. Há quanto tempo eu não leio a palavra de Deus com fervor, com alegria? Não é? Há quanto tempo que eu não me coloco para uma oração pessoal? Eu me retiro e vou para o meu cantinho rezar a Deus. Eu falo isso daí, estou falando para mim. Porque só Deus sabe o quanto eu preciso melhorar na oração. Então precisamos, queridos, amados, viver uma vida intensa de oração. Para que as curas aconteçam em nossas vidas. Nós precisamos rezar mais um pelos outros. Você às vezes vê seu filho doente, vai rezar por ele. Põe a mãozinha na cabeça dele, põe a mãozinha no corpinho dele. Reza com a fé do seu coração. Uma das primeiras coisas que eu faço quando meus filhinhos estão doentes é impor as mãos sobre eles. Rezar, clamando o sangue de Jesus. Senhor, purifica com teu sangue precioso, eu te entrego esta situação, essa dor de cabeça, essa febre, a causa disso. Toca, lava com teu sangue. E rezo com fé, rezo em línguas. E tenho experimentado o poder de Deus agindo maravilhosamente. E é claro, aí, prudentemente, nós damos lugar ao médico, né? Porque sabemos que toda a medicina vem de Deus. E é preciso, prudentemente, dar lugar ao médico, cuidar, se for preciso, fazer uma consulta, não é? Cuidar. Mas é importante termos essa vivência. Talvez somos nós, homens, que faz tempo que nós não rezamos pelas nossas esposas. Ou você que é namorado, você que é noivo. Reze pela sua esposa, reze pela sua namorada. Não é? Nós vamos esfriando na nossa vida de oração, coisas que nós fazíamos quando éramos namorados, como voltamos para a igreja, quando nós tivemos aquela profunda experiência do amor de Deus nos grupos de oração e nos fez despertar para a beleza da oração, e lá nós rezávamos, e muitas vezes rezávamos o rosário. Eu sei que a vida, é claro, ela toma a verdade, são muitas etapas da nossa vida, né? Hoje nós temos aí, muitos têm filhos pequenos, trabalham, às vezes uma carga horária pesada de trabalho, então nós sabemos de tudo isso. Mas nós podemos resgatar sim todo aquele fervor do nosso coração. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Onde está o nosso tesouro hoje, irmãos? Será que nós estamos mais preocupados com as coisas do mundo que passam? E passam muito rápido. Quantos dos nossos irmãos, amigos, parentes já não estão entre nós? Quantos? Ah, fulano de tal faleceu a semana passada. Ah, você lembra de pessoa? Puxa, a vida é muito breve, gente. Nós precisamos colocar o nosso coração, eu e você, nas alegrias da oração, na alegria diária de rezar a Deus, na alegria de buscar o Senhor na Santa Missa, na alegria de buscar o Senhor na palavra, na alegria de buscar o Senhor no irmão que está necessitando, às vezes de um sorriso, de uma palavra, de uma ajuda. Precisamos sim resgatar a nossa vida, buscar a nossa vida de oração. Santo Afonso Maria de Ligório, ele falava assim, que quem reza se salva, quem não reza certamente se condena. A oração, que é o encontro com Deus, o diálogo com Deus, é a nossa intimidade com Deus, não é uma evasão dos nossos compromissos, das nossas responsabilidades diárias que nós temos, né, gente? A gente precisa ser muito responsável com os nossos estudos, com o nosso trabalho, não é? Com a educação dos nossos filhos, mas a oração nos faz perceber que somos orientados por Deus para tomar as decisões certas na nossa família, no dia a dia, no trabalho. E quantas vezes antes de uma decisão de trabalho, um problema que a gente está vivendo, a gente não reza? Tudo deve ser permeado com a oração. Tudo. O que nós fizermos, às vezes um probleminha que deu no banco, lá com a sua conta bancária, entrega a Deus. Senhor, eu te entrego essa situação, abençoa. Não é? Porque nós não sabemos, tem muita gente estelionatário, tem pessoa, tudo tem que ser um combate pela oração. Você vai sair de carro, reza, Senhor, cobre com teu sangue, envia os seus anjos, abençoa essa viagem, a nossa volta para casa. Você chegou de madrugada em casa, Senhor, abençoa, protege, né? E quantas graças nós experimentamos através da força da oração. Eu tenho certeza que você e eu temos muitas graças, não temos? Não podemos nos esmorecer, não é verdade?
Diga assim comigo: eu recebi muita graça através da oração. Ou melhor, eu recebi muitas graças através da minha vida de oração. E é verdade. Quantas vezes você rezou pela conversão de fulano de tal? Demorou um pouquinho, demorou 10 anos, mas hoje a pessoa está indo na igreja. Não é, Creuza? Quantas pessoas que rezaram por um doente e tiveram uma grande graça de Deus, a cura de uma enfermidade difícil, uma enfermidade maligna, um problema sério de saúde. Ou, conforme a vontade de Deus, nós não sabemos, foi um momento de grande preparação para o encontro com Deus. Porque nós sabemos que Deus ele sempre faz o melhor para nós. Às vezes não foi a cura do irmão, a cura daquela pessoa, mas nós rezamos com fé, entregando a Deus, confiando a Deus. E Deus fez com que ele morresse na sua amizade e foi para o céu. Porque nós temos que ter sempre em mente que a vida sendo breve, passageira, e nós estamos unidos a Deus, a oração, nós precisamos valorizar a salvação da alma. Muitas pessoas não estão preocupadas hoje com a salvação da alma. Muitos acreditam na besteira da reencarnação, que não existe. A palavra de Deus diz que a vida é uma só. Depois nós temos o juízo particular, cada um recebe o juízo. A vida é uma só. Não existe negócio de várias vidas, não existe a palavra de Deus. Ou eu acredito ou não acredito. Eu acredito na Bíblia, você acredita? Sim. Então nós precisamos valorizar a nossa vida de oração, a nossa entrega a Deus. Não é? O testemunho do Heraldo e da Rosana também muito bonito. Ela teve pressão alta também, teve um problema muito sério. O médico falou, olha, com essa situação eu vou salvar o nenê. E vou salvar a mãe. E o nenê, não sei. E o Heraldo muito triste, chorando, ele foi para o quarto, foi rezar. Nós temos que recorrer à oração. Sem a oração não somos nada. Somos dependentes de Deus. Sem a oração nós fraquejamos, ficamos fracos, nós esmurecemos, nós caímos, nós ficamos deprimidos. Quantas pessoas hoje sofrem de depressão? Joga a depressão para fora. Deus é maravilhoso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí o Heraldo foi triste, mas ele confiou a Deus. Ele foi rezar. E Deus deu uma palavra para ele assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele mesmo que esteja morto, viverá. E ele tomou um novo ânimo. E ele falou, meu filho vai viver. E com 6 meses, a Rosana com pressão alta, prematura, uma situação difícil. Porque a gente sabe que não é fácil também, né, gente? Diante da nossa fraqueza humana, das nossas limitações. Mas nós sabemos em quem nós colocamos a nossa esperança. É em Deus, e um Deus poderoso, que pode tudo, pode transformar as nossas vidas, que através da oração, Ele combate por nós. Deus é vitorioso, nós somos vitoriosos em Deus, através da oração. E o Heraldo rezou, e veio uma confirmação pela instrumentadora do médico, a mãe da instrumentadora do médico, que chegou para ele e falou, filho, calma, fica tranquilo. E esses pequenininhos assim, esses bichinhos que nascem pequenininhos, eles crescem forte, viu? Eles ficam fortes. E olha o tamanho do Gabriel, né? Que vitória, né? Então, gente, nós precisamos recorrer à nossa vida à oração. Precisamos. A gente vê o testemunho do Ítalo e da Rosana, né, gente? O testemunho deles é fantástico, vocês lembram? Aliás, pouca gente tem esse livrinho aqui, acho que nem o fundador vai ter, hein? Esse é das antigas. Essa é uma relíquia, né? E o testemunho do Ito também é muito bonito, viu, gente? Tudo pode ser mudado pela força da oração. Repita comigo. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Até as leis da natureza podem ser mudadas pela força da oração. Um coração, um homem, uma mulher que reza, que é fiel a Deus, que vive com Deus, tudo se muda. É claro, às vezes essas coisas não acontecem do jeito que a gente quer, do jeito que a gente preveu. A gente também tem que ter olhos para enxergar que Deus está realizando o melhor. Às vezes a gente pede uma coisa, mas será que aquela coisa que a gente pediu em oração era o melhor? Talvez foi para satisfazer um desejo pessoal nosso, um prazer nosso. Deus sabe o que é melhor para nós. E mais para frente você foi enxergar aquilo, né? Puxa, realmente Deus estava certo, como sempre, né? Deus tinha razão, Deus não permitiu isso, ou Deus permitiu certa situação para que hoje eu esteja aqui. Então, tudo deve ser assim na oração, gente. Com calma, com tranquilidade, esperar, sofrer as demoras de Deus muitas vezes. Por que não?
Deus tem o tempo certo de realizar as maravilhas na nossa vida, as curas que nós precisamos, aquilo que a gente almeja, um projeto que a gente tem às vezes, que naquele momento não era ainda o momento. Enfim, Deus sabe o melhor. Mas nós temos que ter a certeza que se Deus é por nós, quem será contra nós? Que tudo nós vencemos na oração. Tudo posso naquele que me dá força, que é o Senhor. Tudo eu posso quando eu me coloco diante do Senhor, quando eu tenho uma vida de oração, uma vida de diálogo com Deus, de intimidade com Deus. As maravilhas acontecem. Quantas maravilhas eu tenho testemunhado na minha vida, e não só no aspecto assim de saúde, mas também de saúde. Lembramos aquela vez que o Tobias teve meningite, né, amor? Não foi fácil também para nós, talvez seja foi o momento mais difícil talvez da nossa vida, né? Imagine uma meningite viral, se tornou bacteriana. Foi difícil para a gente quando nós recebemos o diagnóstico, né? Mas tivemos que recorrer à oração. Às vezes mesmo sem aquela força, porque a gente também fraqueja um pouco, né? Mas Deus sabe, Deus conhece o nosso coração. O Espírito Santo, que é o nosso mestre interior, ele vem em nosso auxílio. Ele é a alma da igreja, ele é a nossa força. E o Espírito Santo nos deu aquela moção de rezarmos, clamarmos o sangue de Jesus. E através do sangue de Jesus, ele foi lavado, foi restaurado. E o médico queria, ele debilitado, o médico queria fazer um exame, uma tomografia, e falou, daqui a pouco ele vai para o exame e tal. A Sandra falou, mas ele está muito debilitado. De repente mudou o plantão, o outro médico falou, não, esse menino não pode fazer o exame, senão ele vai morrer, é transfusão agora. Aquela, através das transfusão de sangue também, olha a importância da sabedoria, de oração. Através da oração, Deus foi conduziu o médico a tomar aquela decisão certa, e ele teve uma grande melhora. E o sangue de Jesus lavou, e hoje é um menino forte. Quantos testemunhos nós temos, gente, do poder da oração nas nossas vidas. Você que está lavando louça, arrumando a casa, reza, entrega a Deus. Eu tenho certeza, aquela oração que você está fazendo, mesmo atribulada, as crianças, ou aquele jovenzinho que saiu sem falar onde ia, ou situações que você está vivendo, ou é o marido, enfim, você pode rezar com fervor. E Deus está realizando maravilhas, e Deus às vezes não está realizando na sua família naquele momento, mas Deus está regando lá uma família que está precisando de uma conversão, que está precisando do seu toque de amor. Eu tenho certeza que aquela oração que você fez, aquela oração fervorosa, de entrega, aquela oração de súplica, de clamar a Deus, de 100 palavras, mas com o seu choro, com as suas lágrimas, eu tenho certeza que vai regar outras famílias que precisam. Não é verdade? Quantos testemunhos nós temos? Eu queria testar, tem muita coisa para falar, mas você vê, o tempo é curto, né? Mas já deu para a gente despertar um pouquinho, né? Vamos repetir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas está muito fraco, gente. Vocês não tomaram café hoje, né? Um cafezinho gostoso que o pessoal preparou. Um bolinho de chocolate que a Sandra fez. Mas o que tinha lá? Dona Armina trouxe alguma coisa gostosa? Ela traz um bolinho gostoso também, né? A nona também faz uns... Não, antes de se casar, você vai fazer o pão para mim, hein? Então, gente, precisamos sair. Fernando, você precisa sair da sua mornidão. Você precisa ter o coração mais quente. Esse coração frio na oração não dá, não. Fala para a pessoa que está do seu lado, você precisa ter um coração quente. Isso, mas fala com propriedade. Você precisa ter um coração quente na oração. Isso. Você precisa rezar com fervor. Com o fervor do seu coração. Porque eu tenho certeza que o seu coração ama a Deus, não é? Teu coração ama a Deus, eu tenho certeza disso. Gente, um dos fatos que também marcou muito a vida da comunidade, a vida da família do Ítalo, e que foi vencido através da oração. Tudo posso naquele que me dá força. Tudo podemos quando recorremos à oração. Testemunho. Será que dá quando o Santíssimo entra? Com todo respeito, com toda reverência, o Santíssimo vai entrando. E um dos fatos mais dolorosos, preste bastante atenção nesse testemunho do nosso fundador, porque sabemos que a primeira fonte de uma comunidade vem através do fundador. Claro, do Espírito Santo, primeiramente, mas do próprio fundador. O Espírito suscita o fundador, não é? E o Ítalo sofreu com a Rosana momentos difíceis também. Em 1993, quando o Paulinho, o segundo filho deles, né? Ele teve um problema, com 5 meses de idade, ele se alimentava no peito da mamãe.
o Paulinho, né? E certo dia a Rosana, a esposa do Ítalo, começou a sentir mal-estar muito grande. E como se tivesse algum problema, alguma coisa que ela comeu que não fosse bom, tal. Passados alguns dias, os sintomas foram se agravando ao ponto de a preocupação aumentar muito. E aí levaram para o hospital, aí foi feito o atendimento no pronto-socorro, o médico resolveu interná-la imediatamente, até com suspeita de uma infecção intestinal. Enfim, o Paulinho com 5 meses, né? A Regina também pequena, e nessa época o Ítalo trabalhava na loja, era corrido, filhos pequenos, trabalhando no comércio, né? A Rosana o ajudava também no comércio e em casa, enfim, foi muito difícil. Naquela noite o Ítalo fala que ele teve que tomar o leite de padaria. E o combate da oração começa, né? E foi muito difícil naquela época. E aí, na verdade, a comunidade já começou, os irmãos, na verdade, não tinha comunidade ainda, os irmãos começaram a se mobilizar do grupo de oração, a rezar, a família ajudou bastante, né? E se mobilizou também para cuidar das coisas da casa, das fraldas. Naquela época, diante de uma situação mais apertada, não podia ter fraldas descartáveis, né? Então é mais trabalho também para a família. Então foi um momento muito difícil, né? No hospital a Rosana foi sendo medicada, 3 dias depois, para a alegria deles, ela teve alta. Só que ela começou a passar mal de novo. Cerca de 5 dias ela começou a sentir novamente muito mal. Diante do quadro, levaram de novo a Rosana para o hospital. E aí, ela estava muito pálida, suas mãos pareciam estar atrofiando. Enfim, o médico viu que o caso dela não estava bom, né? E fizeram exames diferentes. E aí foi detectada uma origem naquele quadro que parecia muito grave, né? O Ítalo tinha deixado o hospital e ele recebeu o recado por telefone que a Rosana precisaria entrar urgente na sala de cirurgia. O médico cirurgião resolveu imediatamente operá-la. O que o Ítalo fez? O médico falou, vamos ter que abrir, pois os exames não foi possível diagnosticar o que aconteceu. E aí o Ítalo, é claro, voltou, colocar em oração tudo, né? E ela estava na maca, porta do elevador, e naquela situação ela estava calma, e enfim, e recorreram a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, e vamos clamar a intercessão da Mãe. E a partir daquele momento, ele começou a ligar também para os irmãos, a pedir orações, né, para os irmãos. Em pouco tempo, eles tinham quase 100 pessoas rezando pela Rosana. Olha que bonito, o que é a força da oração. Aquela comunidade de pessoas reunidas, e havia uma grande apreensão no coração do Ítalo, né? Mas também muita confiança, pois a todo instante ele pedia a intercessão da boa Mãe de Deus, nossa querida Mãe, Nossa Senhora. E mesmo sem entender tudo aquilo que eles estavam vivendo, eles louvavam a Deus, louvavam ao Senhor, e para grande surpresa, estava ainda por vir, né? Foram várias horas entre a cirurgia, a sala de recuperação, a observação. Quando voltou para o quarto, foi um momento muito alegre, alívio e também de dor. Ela estava toda entubada, com drenos, com cicatriz enorme no abdômen. Foi então que o médico disse ao Ítalo, né? Se não a tivesse operado, não teria talvez nem mais 4 horas de vida. Se a Rosana não tivesse sido operada. Olha a mão de Deus e o poder da oração. Deus conduz todas as coisas. Deus conduz a nossa família. Deus guarda as nossas vidas. Deus cuida de nós, porque Deus é amor. E aí foi acometida de uma grande infecção, né? Inclusive vários órgãos. O apêndice havia suporado, né? Enfim, para não estender um pouquinho, está terminando, mas depois, se não me engano, ela ainda teve que voltar para o hospital, porque os pontos abriram. Enfim, foi uma grande batalha. Muitos de nós conhecem, mas é importante recordar isso daí, para a gente ver o poder da oração. Tudo pode ser mudado pela oração. A oração é esse Deus maravilhoso que cuida de nós. Diga assim, olhando para Jesus: Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Porque Ele é amor. Porque Ele é amor. Nós queremos te louvar, Jesus. Nós queremos te agradecer